Júri absolve 2 dos 7 acusados de participação na morte de um detento na antiga cadeia de João Pinheiro. 18 anos, 2 meses e 12 dias depois do assassinato de Nilson Pereira de Souza, morto na cela 3 da antiga cadeia, popularmente conhecida como Cadeião, o júri popular absolveu 2 acusados de envolvimento no crime. A defesa foi nomeada pela Justiça, composta pelas advogadas Débora e Sulamita Couto e assistentes, que sustentaram a tese de falta de materialidade de provas contra os réus. Em maio de 2005, houve um crime de estupro na cidade em que houve a prisão em flagrante, né? Com a prisão em flagrante colocaram, era no antigo Cadeião, que eles falavam, que hoje é onde é a sede da Polícia Militar, né? E colocaram ele numa cela com outros 20 presos. Em menos de meia hora depois a polícia foi chamada, olha, tem um cara morto aqui na prisão, né? Então, na verdade, foi um crime praticado sim pelos presos, em mais de 20 presos, né, que estavam lá presos. E só que aí, quando foi a denúncia, denunciaram 7 pessoas, entre eles o policial militar que colocou a vítima na cela, né, porque sabedor de que o estupro ele não é bem quisto entre os presos, mas ele não foi sequer pronunciado, ele foi impronunciado já na primeira fase do tribunal do júri. Houve o desmembramento, um morreu, houve prescrição de alguns porque eram menores de 20 anos, então aí acaba que reduz o prazo prescricional, passou-se 10 anos, então prescreveu. E hoje foi levado a júri Luciano e William, que eram outros 2 que estavam, ainda restam mais 2 ou 3 para serem levados a julgamento. Essa doutora Débora que formou aqui, né, juntamente com toda a equipe, né, a equipe dela, a equipe da doutora Sulamita. Doutora Sulamita, eu queria que a senhora falasse da parte técnica. Vocês partiram a defesa a qual princípio, tendo em vista que vocês foram nomeadas, né, não é um caso a qual vocês estavam à frente. Queria que a senhora falasse a argumentação, qual a tese de vocês? Nós fomos nomeadas, né, pelo juiz de direito, diante da ausência de defesa contratada pelos 2 réus. Eu e a Débora assumimos a defesa e hoje a gente alegou negativa de autoria tendo em vista a ausência de provas. Durante todos os autos, a gente fez a análise de ontem até hoje no processo, verificamos que não existiam provas que fossem fundamentais, que justificariam uma condenação aos nossos 2 réus. E em virtude da ausência de prova concreta de que teriam sido eles que realizaram o homicídio, que foram eles que mataram a vítima, os jurados entenderam, né, acolheram a nossa tese de defesa e foram absolvidos. Os réus, eles chegaram a ser presos? Qual foi a situação em relação a esse crime? Ou eles estavam em soltura? Hoje os 2 réus estão soltos, eles estão respondendo o processo em liberdade. Um dos réus não foi localizado para ser intimado pessoalmente, ele foi intimado por edital, e o outro réu ele foi intimado e não compareceu. Então, diante disso, também não é uma ilegalidade, houve o julgamento sem a presença real aqui dos réus aqui no plenário, né? Eles não deram depoimento, não deram a sua versão dos fatos, mas durante toda a instrução, que tem 18 anos, né, durante todos esses 18 anos que foram colhidas provas, que foi feita audiência de instrução, né, muitas testemunhas, as testemunhas que foram vir em plenário hoje, ficou, né, comprovado que não existe uma prova concreta de que os 2 realmente efetuaram, né, os golpes, os chutes e os socos que levaram à morte da vítima. Então, em virtude da falta, né, de prova concreta de que sejam eles foram absolvidos. O Ministério Público foi representado por um doutor que não é da comarca de João Pinheiro. Queria que a senhora falasse a respeito também da atuação do Ministério Público. Não, o doutor Edon, ele era de Vazante, agora ele está atuando em Coromandel, extremamente técnico, cordial, inteligente. O júri com ele é um júri complicado, né? Ele é bastante técnico em cima das provas. Insistiu o tempo inteiro na condenação, né? Mas ao final os jurados acolheram a tese defensiva. O juiz que deliberou a audiência? Doutor Maurício, o juiz da segunda vara. Doutor Maurício, aqui do município de João Pinheiro. Então está aí um caso que arrasta anos na justiça e que chega ao fim, pelo menos para esses 2. Tem mais alguém para responder por esse crime? Tem mais 2. Houve desmembramento do processo. Como nós fomos, nos ligaram, o fórum nos ligou na segunda-feira no final da tarde para saber se a gente faria esse júri. Então eu tive tempo só de analisar o processo principal, que houve desmembramento. O que aconteceu com os outros réus que foram desmembrados, eu não sei. A senhora lembra o nome da vítima na ocasião, a pessoa que foi presa acusada de estupro lá e lá ela foi assassinada dentro da cadeia? É um crime muito antigo, eu acho que não vou querer falar o nome completo dele para não expor ele, nem a família, né, que eu tenho certeza que para a família é muito doloroso a forma que tudo aconteceu, mas é o Nilson. Nilson.
Tá, ele, na ocasião, o crime dele foi praticado contra homem, mulher, criança? A gente não sabe entrar em detalhes, mas assim, eles informam que ele teria sido preso por ter cometido algum abuso sexual, né? E parece que é em relação à mulher. E aí ele foi colocado nessa cela, né? E foi onde que ele veio a óbito, em virtude das lesões que ele sofreu, que ele realmente teve algumas lesões, mas ficou comprovado hoje, a gente vai falar só pelos nossos, né, pelos 2 réus de hoje, que não foram eles que efetuaram, né, os chutes e os socos que levaram à morte. Agora, né, o processo segue aí para outras pessoas que a gente não faz parte, né, a gente não pode dar informação que a gente também não tem conhecimento.